bora. Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas e região, falhou Pelotas. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD53 e a gente tá gravando aqui no Alma Studios, vida a ideias e criações. Toda quarta-feira tem episódio do Tino, aonde, Flavinha? No YouTube, no Spotify e no Apple Podcast. E vocês encontram o link para todas as plataformas nesse QR Code que tá por aqui. Vai até o nosso Instagram e lá vocês têm todos esses links e mais. Link do Apoia-se. Lá no Apoia-se você pode fazer parte da nossa comunidade com contribuições a partir de R$15 e ajudar cada vez mais a economia criativa através desse projeto que é o TinoCast, dentro da nossa região do extremo sul do Brasil. Começar agradecendo aos nossos apoiadores, Lacute Pizzas e a Lacute também, do mesmo dono, tem a Padoca. E hoje eu comi um pão da Padoca. Gente, que tá sucesso, né? Tá. Ainda não fui. Um pão campanha. Com uma casca. Eita. Não, sucesso. Vamos ter que trazer pra cá. A gente eu pode acho, trazer. baixinha. Alô, baixa. Apoia Padoca. nós, baixinha. Ela já apoia. Zó Cervejaria com IPA e Pilsen hoje aqui na nossa gravação com as nossas convidadas, que é um assunto que me pertence hoje. Esse aqui eu sou muito pertencente. E também a Livraria Vanguarda. Entre no site livrariavanguarda.com.br e nas suas compras utilize o cupom TINO, que parte da verba vem para nós e você ganha 10% de desconto ainda. Olha que sucesso, 10%. Agradecer aos nossos patrocinadores em comum, cuidadores de marca. Eu adoro isso. É muito bom. Meninas, quero fazer um passeio de imaginação eu acho com que vocês. o nosso tema hoje é um pouco esotérico, então a gente pode fazer um exercício de mentalização. Mentalização. Tá, então você puxa, vai. Vocês estão caminhando, serenas, a brisa é suave, o ar é agradável, em volta de um lago. As águas desse lago acalmam vocês, passam pessoas, animais, cachorros, pessoas trabalhando, pessoas curtindo, se exercitando. Ao redor desse lago, casas, escritórios, comércio, restaurantes, vida, cafeterias, um lugar padarias. seguro. Que lugar é esse? Existe esse lugar? E vocês se sentem bem, extremamente bem. Que isso? Ui, me arrepiei. Suspira. Qual é o nome do lugar? Pode ir. Pode ir. É em Pelotas. Parque Una. Parque Una. Viu como eu sei? Parque Una é um bairro para ser vivido agora. Lá a gente pode fazer tudo isso e morar. E meditar. E meditar. Na beira do lago, se quiser. E andar de roller. E andar de roller. Aí, garota. Hoje o nosso assunto são os librianjos criativos da economia. O que é ser um libriano criativo? O signo muda o jeito de trabalhar? Ser indeciso é uma vantagem ou uma desvantagem? Ser libriano é ser indeciso? Não, gente, só um pouquinho. Mas se bem que pode ser que... Talvez, né? Nossas convidadas maravilhosas, Marina Barros, jornalista e mestre em análise do discurso publicitário. CEO da Volante Culture, um escritório de comunicação que constrói estratégias de performance para marcas nacionais e internacionais há 6 anos. Libriana, com o resto do mapa astral em Capricórnio, é mãe de 2 cachorros e um gato, padelista e tocadora de ukulele nas horas vagas. Sempre que você escolher o novo, o velho vai tentar negociar a sua permanência. @Marina Cabarros. Começamos bem. E é verdade. Vamos. Ai, ser libriano é isso, né? Nossa maravilhosa convidada, Débora Alves, designer, sócia da 28 Branding e libriana assumidíssima. Apaixonada por criatividade e por transformar ideias em projetos que conectam pessoas e marcas. Atua buscando equilibrar estética, criatividade e visão estratégica em cada projeto. Metade foco, metade distração. @Débora Alves. Meu Deus, é só eu.
Comigo, ela maravilhosa. Flavinha Barros. Eu vou arrasar hoje. Prepara. Above Us Only Sky. @Flávia X Barros. Meteu-lhe no inglês. Recomeçar sem me esconder atrás de um grande amor. Eu sei que fui apaixonado por você. Por quê? Porque essa música é do Belo e Não o pode libriano explicar? gosta da beleza. @Alan Miguel Gonçalves. @alma.studios.br. Meninas, muito bem-vindas, muito obrigado por estarem aqui, compartilhando desse momento conosco. Que prazer recebê-las. Eu vou começar reclamando que me disseram que eu não podia justificar a minha frase e vocês justificaram a frase de Não, vocês. Eu não justifiquei. eu O justifiquei. Alan justificou. Eu só É falei porque que ela eu ia era muito arrasar. boa. Não, Porque, tinha pô, toda a uma gente construção. canta belo, né? É. É que não daria pra entender se não explicasse. Né? Foi Exatamente. complexo. Atrás de um ditador. Aí foi quase existe um escorpiano, de tão grande amor. profundo. É. Fui Não, mas tudo bem, a minha, no final, ela era autoexplicativa. Então também não precisava. É. A Meninas, tua não tava em cima do muro, né? Afinal, a tua era clara. A minha tinha um Ele foi capricórnio um pouco já. indeciso, É assim, verdade. né? É isso. Celibrianas pra vocês, aguça a criatividade ou atrapalha? Ou é mais distração do que foco? Ser libriana aguça a criatividade? No meu caso, sim. Eu me vejo, enquanto libriana, muito conectada com a estética. E isso me faz, como tu mesmo falou ali, a gente tem essa coisa de apreciar o belo. Isso me faz buscar cada vez mais repertório. Então, eu acho que sim, ajuda a criatividade. E a gente, até antes do programa, tava falando muito sobre isso, né? Que é essa característica libriana do mediar, né? Acho que a gente depois deve falar um pouco mais. Mas isso do mediar, acho que tem uma característica muito legal, que é conseguir somar ideias das pessoas. Então, ir num lugar em que eventualmente as pessoas podem estar discordando, ou até mesmo uma necessidade de piramidar, e a gente conseguir fazer esse exercício, né? Então, eu acho que co-construir é o melhor exercício de criatividade que a gente pode ter. E alguém dentro daquele espaço tem que conseguir, né, juntar a ideia de um com a ideia de outro, questionar, aprofundar. E eu acho que isso é muito legal. Esse lado diplomático, mediadores. né? Esse lado Bons diplomático. mediadores, bons mediadores e tu. Bons mediadores. O teu Então, librianismo, ele te potencializa, ele te buga às vezes. ele me buga às vezes, porque a gente sempre fica em busca do mais belo. E aí já tem um repertório ali, e é o que eu penso. Chega uma hora que a gente lota o HD e a gente tem que esvaziar. Tem um provérbio que é da xícara de chá. Quanto mais chá tu coloca nessa xícara, chega uma hora que ela vai transbordar. Então, tu tem que ir esvaziando essa xícara. Então, eliminar. Quando pensa em buscar repertório, referência, se a gente beber sempre da mesma fonte, sempre vai ficar tudo igual. Então, aí começa aquela... Eu sei aonde fazer, como fazer, de que forma fazer, mas ainda não tá bom. Mas eu sei que o caminho é esse. Olha, e aí tu te encanta. Nossa, que projeto lindo, novo, chegando. Olha aqui, tu te encanta. E aí vem e aí daqui a pouco ele vira velho. Não, e aí E aí vem um novo. Vocês não acham que é meio sincrônico, assim? Tem um fenômeno que acontece lá com a gente trabalhando que é assim, tá tudo andando bem, porque é isso, né? Tá tudo... tem que montar um processo novo pro novo negócio que chegou, né? Aí metodologiza, daí pensa, daí aprofunda no cliente, daí conhece, né? Aí, de repente, dá um plim que já gastou, entendeu? Que aquilo tudo que tu aprendeu, agora tem que botar abaixo e fazer de novo, né? Bah. Tem que implodir. E eu tenho uma sensação que isso é coletivo. Geralmente eu sou a primeira nisso, porque eu sou meio ansiosa, assim, entrar numa reunião e já dizer... Daqui a 3 reuniões o cliente vai dizer que nós estamos fazendo mais do mesmo, né? Mas eu percebo que é meio coletivo, porque quando eu chego pra começar a implodir, alguém já tinha pensado sobre aquilo, e aí começa tudo de novo. Que talvez seja esse HD aí que começa a ficar cheio, né? Flavinha, e pra ti? Criatividade? Eu sou a não libriana aqui da história, né? E eu tava falando ali pras gurias antes da gente entrar, que eu, na verdade, não tenho um Libra muito potente no meu mapa, porque eu não tenho nenhum planeta na minha Libra. E a minha Libra é na casa 11. Então ela é. É fácil? Se eu entrar aqui, 12, eu descubro rápido, 12. Não? É na casa 12. A casa 12 é a casa dos fins. Então talvez eu seja essa ponderada e justa pros finais, assim. Talvez possa ser a minha. Pronto. Eu sou justa.
Eu sou. Mas é que eu o tenho libriano essa... tem a justiça, né? Como... E é interessante porque era isso que a gente tava falando. É uma justiça de troca, né? Como é que eu vou dizer assim? De reciprocidade. Não é uma justiça de lei. Né? A justiça de lei não é o Libra que vai tratar. Então, é essa justiça de, por exemplo, em valores. Libra é um bom comerciante, né? Então, isso que eu tô comprando, essa cerveja, vale o quanto eu tô pagando? Né? Vale. Então, eu gosto Essa de coisas cerveja boas. Eu gosto de coisas boas e eu pondero se aqui num relacionamento, aquilo que eu entrego é a mesma coisa que eu recebo, tá justa essa troca, tá justa essa relação? Olha. Vocês sentem isso, assim, no trabalho? Eu sou muito assim. Muito, o tempo inteiro. Eu passo ponderando, assim, parece que eu tenho uma balancinha ali e eu fico equilibrando as É coisas. o símbolo. E, inclusive, na tua bio, fala em equilíbrio, né? Não sei Sim, se foi é consciente. verdade. Sim. No meu caso, eu vejo que é uma característica muito minha, assim. Eu transpareço para as pessoas muita calma e isso é legal no meu trabalho, porque eu acabo conseguindo passar isso para a equipe. Mas eu passo o tempo inteiro ponderando, assim. Às vezes, pra mim, internamente é um pouco difícil. Mas eu fico ali ponderando. Será que tá legal, assim? Não, tu me conhece? Não, ainda mais que nós temos times e temos que liderar times. E a Flavinha liderou o time durante um tempão, né? Agora se autolidera. Mas é que é muito difícil. Eu não sei vocês, tá? Mas se acontece alguma coisa, na hora eu fico... Mas aí agora, como eu lidero times, eu não posso explodir simplesmente e dizer, porra, tu tá maluco, cara. Às vezes pode. Às vezes Mas é que, deve. tipo, mas é que aí já fica sempre... Não, Claro. tá, vamos lá. Por que aconteceu? Que de forma? A Aí diplomacia fala mais forte, eu nunca né? explodo, nunca aconteceu alguma coisa, eu nunca falo dessa coisa na hora. Tipo, eu espero um pouco, 1 hora, 2 horas, pra dar, tá, passou, agora eu consigo falar sobre. Porque senão eu não vou conseguir falar. Eu preciso pensar agora. Agora eu sou mais maduro. Mas sabe que eu tenho... Agora que eu amadureci. Mas eu fiquei meio, né, nessa... Até tava comentando, vou contar aí minha jornada do conhecimento pro episódio, que eu acho que tem a ver com isso, né? Nessa da gente vir fazer um episódio sobre librianos, eu fiquei pensando... Como que eu saio do meu mapa astral, agrego alguma coisa? Até porque isso, nessa jornada do autoconhecimento, que nem eu brinquei na minha bio, né? Eu tenho Libra, mas eu tenho muito Capricórnio. Então, assim, ao contrário, eu sou super mediadora nas minhas relações pessoais e nas minhas relações profissionais, eu dou o tempo inteiro. Não é assim, é assado. Eu sou uma pessoa que explode na hora, sabe? Eu sou muito Onde é o teu impulsiva. Capricórnio? Em que casa é, tu sabe? Então sem monte, né? Porque eu tenho um monte de coisa, mas depois eu posso dar uma olhada no personagem. Mas enfim, daí nessa minha jornada aí do preparo, né? Eu tava dizendo pra elas que eu me deparei com esse livro que a minha mãe me emprestou, que é uma análise, né, de um astrólogo, um dos principais astrólogos do Brasil, que faz uma análise. Eles têm, enfim, uma hipótese de que Leonardo da Vinci era um grande estudioso de astronomia e de astrologia, e ele compôs, então, a Santa Ceia, né, trazendo simbologias, como, né, trazendo simbologias, então cada apóstolo representa um signo. E aí, então, o Leonardo da Vinci era conhecido por trazer essas mensagens, né, ocultas, enfim, né, esses simbolismos ali na obra dele. Esse era bom. Esse era criativo. Então, e eu fui olhar esse libriano, né? Fui tentar entender quem é o libriano da mesa, né? Libriano da mesa é João, que é quem tá ao lado de Jesus Cristo. Tá? Ó. Lado direito de Jesus Cristo, né? Então, que é um lugar super... Aqui, ó. Imagina, um lugar super privilegiado na mesa, né? E, na verdade, é isso. Vamos pensar que a Santa Ceia é esse momento que Jesus Cristo vai dizer, então, que alguém vai trair eles, né? E aí é isso. O livro compara, e é uma coisa interessante que eu nunca tinha visto, um libriano como o oposto dele, um ariano, tá? E aí... Então, são os signos são opostos. Os opostos, né? E aí, o que acontece? O ariano, que eu não me lembro qual apóstolo mas ele surge antes no livro, ele é altamente impulsivo, colérico. né? Ele é colérico, né? Ele vai lá e fica de cara, né? E manifesta aquilo, né? Absurdo! Isso não pode. O libriano, e aí tem toda uma questão corporal que eles analisam, né? E tudo, mas o libriano, que é João, tem um momento no livro que eu começo a pensar, o libriano é um bundão, né? Porque assim, começa a me indignar com o João, entendeu? Por que eu fico indignada? Porque é isso. Jesus tá lá contando, né, que vai ser traído por um deles. E ele
fica tentando ponderar, fica tentando entender. E aí, a construção é que, ao mesmo tempo, e aí depois eu posso, né, a gente pode entrar mais nisso, que é a capacidade de empatia, para daqui a pouco construir uma decisão, também tem um ruminar aquilo que é complicado, que é o que tu tá dizendo, né, sobre liderar, assim, que, não vou falar agora, né? Mas tem uma característica que o livro traz, e que é muito louca, né? Que é isso do libriano, ele ruminar tanto na tentativa de ser justo que aquilo chega a ficar, assim, hipotético. E ele nunca resolve. Então, muitas vezes, nessa do eu vou pensar sobre, ele nunca fala. Aquilo acaba, aquele conflito acaba, né? E aí, não falou, né? Não falou. E aí, daqui a pouco, isso guarda pra si, né? Não resolve o problema. E aí, enfim, um momento lá da história tava tipo, João é um bundão, e aí o libriano é um bundão. E aí, claro, depois o livro fala coisas legais que eu posso dizer depois, mas enfim. Mas isso é uma coisa interessante, porque assim, ó, o libriano, ele não é o ser equilibrado. Ele é o ser que vive no meio do tumulto e que está sempre em busca de equilíbrio. Uhum. Tanto que se faz a relação de que uma balança, ela passa muito mais tempo oscilando do que parada. Né? Se tu botar duas coisas, ela vai ficar assim. Por quê? Porque ele tá sempre em busca do equilíbrio. Uhum. Então, ele tende a viver em meios caóticos, exatamente porque a característica dele é ficar buscando o tempo inteiro essa estabilidade, que é um pouco ilusória, né? Então, ela é muito interno. Né? Eu tava contando que mais cedo, eu tava contando pra Flávia mais cedo que o meu signo solar é em Libra, porém o meu ascendente é em Áries. Aí, ó. E aí agora entra em conflito, em colapso, como é que funciona isso? Também tô aproveitando pra perguntar, aprender um pouquinho mais. Eu sou aprendiz de bruxa, né? Como já falei. Não sou a bruxa ainda, um dia eu vou chegar lá. Eu acho que primeiro a gente tem, assim, ó, uma questão social, né? Que é essa questão cartesiana. Que ela sempre vai nos prender muito mais do que nos dar visões. Então, essa questão de se isso é bom ou se isso é ruim, se isso é o contrário, ou, né, se colabora ou se contrapõe. Então, tudo tem sempre os dois lados, né? E essa é uma visão nossa de julgamento para as coisas, porque as coisas são, né? Então, as coisas são. Se a gente acha bom ou ruim, é o nosso valor nas coisas. Então, esses signos, quando eles são opostos, eles têm energias opostas, como homem e mulher, né? Como feminino e masculino. Então, não quer dizer que eles sejam contrários, né? Quer dizer que eles tratam de temas afins, mas de formas diferentes. Então, o que fala do Libra é que o Libra, o signo, ele é uma morte do eu pelo outro. Então, como o ariano é muito independente, né? Ele é por ele vai, ele faz, ele rompe, né? O libriano seria esse oposto, na verdade seria, né, esse contraponto, no sentido de que ele abandona o próprio ego para pensar no coletivo. Na verdade, então essa seria a dualidade, assim, de... Eu tava lendo, não sei se é isso, eu não sou super conhecedora, mas que é isso, os primeiros 6 signos são do eu e os últimos 6 signos são do coletivo, não é? Tem uma jornada sobre isso. E aí o Áries seria o primeiro signo do eu e o Libra o primeiro signo do coletivo. E o próprio mapa é assim também, né? Que, por exemplo, a Débora, se ela tem Áries na 1, ela tem a 1 na 1, na 2 na 2, a 3 na 3, ela tem um mapa, né, que acompanha. E é isso, e o mapa também tem isso. Que é a 1? Desculpa. A casa 1. A casa 1 é o, tipo, a lua? Não, é assim, ó, se a gente vai pensar. É a terceira coisa que intersecciona, né? Tem três coisas. Vamos pensar de uma forma bem simples, assim, ó. Os signos são constelações, certo? Eles estão no céu, tá? Lá no Numa alto. elíptica, existe um círculo de 360 e essas constelações, que são esses grupos de estrelas que estão nessa elíptica, porque existem várias outras estrelas, várias outras constelações, são os signos. Tá? Então, uma volta inteira, que é o nosso ano inteiro, nos dá o quê? 30 graus, dos 360, 30 graus em cada signo. Por isso, mais ou menos 30 dias para o Sol fazer essa volta inteira e passar por esses 12 signos. Tá pensando o quê? É só um rostinho bonito, não é? O nosso mapa astral é o quê? A foto do céu no momento que a gente nasce. E todas as estrelas estão no céu. Nenhuma saiu. A gente tem todos os signos no nosso mapa. Certo? Cada um deles numa casa. Isso me dá o quê?
como personalidade, por exemplo, a Débora, ela tem Áries na casa 1. A casa 1 é a casa da personalidade. Quando eu nasço, eu assumo um corpo e uma personalidade. Essa é a casa 1. Cheguei na Terra. Tá? Minha alma entrou nesse corpo e eu recebi uma personalidade. Essa é a casa 1. Casa 2, meus pais. Aí vai essa questão... Aí vai a família maior, irmãos. Aí vai a casa da casa, que é o meu interior. Aí vai a minha criatividade, a minha intuição. As minhas rotinas. E aí sim, resumo, a gente cruza o planeta com o signo que tá no planeta, com a casa que tá. E aí, claro, então, porque além disso, de todos os signos, tem esse monte de planeta no céu. Então são 3 coisas. Por isso que a gente, no final, tudo diferente, e aí, né? é legal. Né? É legal porque, assim, ó, tem tudo a ver, por exemplo, com a perspectiva de Jung. Eu tô contando pra Marina porque a Rose é uma... A mãe é super especialista em Jung. Que ele fala das nossas personalidades. Né? Das personas, ou seja, no trabalho eu sou uma pessoa, no meu relacionamento eu sou outra pessoa. Tenho comportamentos e temperamentos diferentes. E isso tem tudo a ver com signos, porque em cada área da vida eu tenho um signo me influenciando, ou planetas específicos. Então eu tenho comportamentos diferentes. Então eu posso ser uma libriana com muito Capricórnio? Posso. Porque eu tenho mais aquele monte de planeta, eu tenho meu ascendente, eu tenho a lua, que é a minha mente. Então eu tenho várias outras características. Por isso que no início eu falei, o Libra no meu mapa não tem o planeta, não tem o lua. Então tende a ser um signo menos proeminente. Mas ele é um signo que tá lá. E nessa dos âmbitos da vida, né? Acho que a gente tava falando isso. Eu me considero, eu fiquei implicando com a história do bundão, né? Mas é porque eu me identifico pessoalmente muito nesse lugar do ruminar, esticar a corda e não me posicionar. E aí, óbvio que ao longo... Sabe aquela coisa que todo mundo já passou? Que é, passa pela briga, chega em casa e pensa, podia ter dito tal coisa, sabe? E aí vem aquela coisa genial na cabeça que Por que eu não falei isso? Exato. Isso acontece comigo. Né? Isso é a história da minha vida inteira. Sou péssima me posicionando quando se trata da minha vida pessoal. Mas esses capricórnios no meu âmbito de trabalho é bem engraçado. Porque, inclusive, assim, quem estiver assistindo o episódio trabalhando comigo vai dizer que eu sou uma esquizofrênica, assim. Porque, como assim a Marina tá, né? Tá dizendo que ela não tá bem, que ela pessoal. é calma, que ela é neutra, que ela é mediadora. Porque no trabalho, assim, eu não tenho absolutamente nenhuma indecisão. É até engraçado. Me chamam pra uma reunião e dizem, Marina. Aí me apresentam 3 problemas e eu instintivamente digo, tal. Eu nem penso, aquilo vem, sabe? E na minha vida, não. Na minha vida, assim, se tá certo ou errado, são outros 500, né? Mas assim, né? Ainda bem que a gente erra, né? Mas na vida, não. Na vida é isso. Eu vou lá, penso, ai, mas fulano teve a história dele, olha que desgraça. E aí tá me machucando, na verdade, por quê? Entendeu? E aí tu fica passando pano pra um monte de gente nesse exercício aí da... sei lá, essa empatia, que na verdade é lindo, né? Porque, né, impliquei com o bundão, mas na verdade que delícia, gente, ser empático, que delícia conseguir trocar de lugar com o outro, mas o quanto trocar de lugar com o outro também te causa sofrimento, né? Porque tudo tem, a Débora tava falando ali antes da gente entrar, essa talvez seja a sombra, né? Porque tudo tem luz e sombra, tudo tem, e os signos são isso, é isso ou a falta de... né? Então, por exemplo, o virginiano é organizado ou tem a falta da organização. Ele pode sempre ter uma debilidade naquele signo, né? E ter exatamente o comportamento oposto. E são questões que, se a gente vem também com elas mais fortes no mapa, são questões que a gente tem que trabalhar. Né? Então, se a indecisão me atrapalha, é algo que eu tenho que superar. Não justificar, eu sou assim porque eu sou libriana, então eu vou ficar aqui sentada em cima do muro, tá? Você pra Corre sempre uns assim. por aqui, eu vou ficar olhando vocês. Inclusive, eu me identifiquei muito com o que a Marina falou e eu coloquei uma meta agora, que é o seguinte. Agora. Ao vivo. Ascendente em Áries. Ó. Exatamente. Eu sou muito indecisa na minha vida pessoal. E aí eu tava uns 3, 4 meses pra escolher uma luminária e eu não consigo escolher a luminária. Agora vamos escolher, abre aí, a gente vai votar. No dia que o podcast for pro ar, eu vou postar nos meus stories a luminária comprada. Toma! Porque eu não tô conseguindo escolher. Quarta que vem, a luminária vai estar comprada. E é isso. Consegue tomar decisão no trabalho e na vida pessoal. Exatamente, olha aí, ó, querendo mudar. E no meu profissional, me identifico super contigo, eu consigo, assim, ó, se ninguém souber o que fazer, eu tenho uma tarefa pra cada um. Sempre. Se aqui a gente precisar decidir o que fazer, eu vou dizer, olha, cada um faz uma coisa. Mas ela tem Capricórnio na casa 10. Tem. Aí eu sei por causa do 1, né? 1 na 1, 2 na 2. Entendi. Ela tem 10 na 10, então ela tem Capricórnio no trabalho. A gente sabe que o libriano, ele é sensível, né? Ele é sensível, ele é diplomático e ele gosta do belo.
Pensando na sensibilidade no belo. Um belo dia pra você. Aí deve ser por isso que eu não gosto muito do belo. Pensando Ai, na não ia perder a sensibilidade, o quão as artes influenciam na vida de vocês e na tomada de decisão, não só do trabalho, mas também pessoal, assim. Olha, no meu... música, Uhum. tudo. No meu caso em particular, vou até devolver. Vou até devolver, que eu preciso falar. Ou vou tomar Agora, toda. Ou vou tomar toda. Guti. No meu caso em especial, a arte sempre fez parte da minha vida desde a infância. Então, eu sempre gostei de desenhar, de pintar. E eu fui muito estimulada a isso, tanto pela minha tia, que é arquiteta, e via que eu gostava e me estimulava, quanto pela minha madrasta também, a minha mãe do coração, que sempre me estimulou nesse sentido. Agora, qual era a pergunta? Mas se as artes influenciam na vida pessoal e na profissional de vocês. Sim. Perfeito. Olha aí, eu Ela tem lembrei. 4 abajures tão lindos que ela Me gostaria dos perdi. 4. E ela não E consegue. eu vou tomar uma decisão, vou comprar os 4 E aí pra ela cada quer cômodo. saber se o valor que ela No vai meu- passar por esse é justo ou se não é, viu? Exato. No meu caso, eu lido com estética, né? 28 nasceu da ótica do design. Então eu tô sempre buscando pelo novo, por novas referências, novos artistas, novas inspirações. Então isso interfere na minha vida em tudo. Mas eu sou muito visual, muito mais visual do que musical, por exemplo. O meu repertório musical, ele é baixíssimo. Inclusive, eu sou uma pessoa que prezo muito pelo silêncio. Então eu tô em casa, eu tô completo silêncio e me inspirando, assim, a TV desligada, muito Caraca. do meu perfil. Eu sou assim, né? É comigo o contrário, Tem né? que ter um pagode. Ali, ó. Ali, Mas ó. nós temos nós temos uma veia forte musical na família. Na verdade, assim, pelos dois lados, né? A minha avó era pintora, estudou Belas Artes, que é muito lindo se pensar uma mulher estudando Belas Artes com a história, né? Com a idade da minha avó, né? Olha o nível de independência, a pessoa foi estudar e tudo, né? Mas eu tenho muita influência da família do meu pai, né? Que a nossa família é amiga da Flávia, né? O meu Pra pai... quem não sabe, Nós somos Marina... pais, são primas irmãos. irmãs, O exato. Barros não é uma Não é uma Não é uma mera coincidência, coincidência. né? E é isso, meu pai é músico, meu pai, né? Meu pai morou no Rio na época da Bossa Nova, né? E é isso, é um cara, assim, genial no violão e tudo. Então, na história da nossa família, todo mundo canta Vento Negro junto, fazendo várias vozes, né? E chora no E final. chora, tá? Tem toda uma construção. Então, assim, na verdade, eu acho, tá? E aí eu vou traduzir, óbvio, música é desse lugar que eu parto mais, que eu mais me identifico, que é a história da minha vida, da minha relação com o meu próprio pai, né? Porque, né, nossa infância foi muito isso. Meu momento com ele era cantar e era onde a gente se conectava, assim. Então, isso pra mim era evidente. Mas eu entendo que tudo é repertório, independente de como a gente trabalha, né? Eu acho que é repertório e é sentimento, e muitas vezes é como a gente se cura, né? E eu penso muito sobre isso. O meu trabalho hoje em dia, e eu já fui produtora de conteúdo, né? Hoje em dia o meu dia é planilha, entrar em reunião. Hoje eu fiz 5 reuniões seguidas e quase enlouqueci. Foi aquele dia que tu te passa, porque tu não tem agenda e vai, né? E aí tem isso. Pensa, não é todo dia que tu acorda disposto a 5 reuniões. Várias delas têm que ser de alguma forma um protagonista. Eu sou uma mulher no mercado, então mais ainda, né, vocês sabem disso, que tem um esforço maior ali no te posicionar dependendo da reunião. E aí tá, e aí como é que tu te levanta? Né? Como é que tu... O que tu faz, né, pra tomar banho, sair bonita e ir lá encarar o mundo, né? Vocês têm essa coisa de altos e baixos, assim, de não só da beleza, do bonita, mas de estar bem, da aparência, mas de tem dias que, meu Deus, não vou dar conta disso, e tem dias que, não, manda que eu resolvo. Não Nossa, tem. total. Muito, Muito? sempre. Todos somos, né? Eu acho. Eu acho que quem diz que não é porque ou tá escondendo ou tá perdido aí, não tá se olhando, às né? vezes Tá a balança, iludido. ela pesa mais Ou um tá lado mentindo pro ou tá outro. iludido, entendeu? Não, e eu Tem acho- que não tenha... E sabe que esse ano eu aprendi uma coisa muito bonita, que é o pedir ajuda, sabe? A gente fala muito sobre isso ali, trabalhando, né? Porque é isso, a empresa tem 6 anos. Então, tem lá um momento, né, que tu te sente muito precisando levar as coisas nas costas, né? Tu funda a empresa, a gente sempre teve equipe, né? A gente começou com 3 pessoas, porque é meio difícil... 3? 3 pessoas a gente tinha quando a gente começou. Porque
também era isso, tá, tem que trabalhar com marketing. A gente conseguiu prospectar clientes antes de começar, que foi uma coisa legal. Então, quando eu sentei para trabalhar na Volante, né, eu largo então o lugar onde eu trabalhava e venho pra Volante, trabalhava com Cuca, né, a gente já tinha clientes. Então, a operação já existia. E a gente tinha uma designer que começou a trabalhar dedicada antes de mim, um mês antes, que é bem engraçado. Eu tava fechando minha história nem comum e a gente já tinha contratado uma pessoa. Isso foi legal. Mas aí, claro, tem esse... A visão, pegou a visão. Não, o troço tava aqui, né? Mas sim, aí, né? Tava com que o negócio gordinho, né? começa, Com Lena, óbvio, né? O Eduardo tava vendendo, eu tava finalizando minha outra história, né? Mas aí é louco, porque, claro, tem esse momento que tu sente que aquilo... Até porque é isso, assim, quem dá o tom da operação é o líder, assim, né? Então, quando tu tá voando, os outros estão voando. Quando tu baixa energia, tu vê que todo mundo baixou energia. Isso pra mim sempre foi muito evidente. Então, nessa do crescer, assim, tu vai com medo mesmo. E aí tu extrapola os teus limites. Imagina que a Volante começou 6 meses antes da pandemia. Então, imagina, largo meu emprego, falar, eu vou empreender, fecha tudo. E fiquei pensando, gente, o que vai acontecer com a minha vida? Graças a Deus, a gente do marketing, a gente do digital teve muita oportunidade. A gente entrou na pandemia com 5 pessoas e saiu com 25. Então, foi muito pra gente, foi muito rico, assim, né? E aí, no meio disso tudo, aquilo cresce de forma desordenada. E tu tá ali te atropelando todo dia, né? E aí, tem uma hora que a conta, ela vem, né? E aí, quando eu falo em pedir ajuda, assim, é porque a minha conta veio em 2025, né? Foi um ano, assim, que pessoalmente eu tive muitos desafios, de família em hospital, de coisas, né, mais graves, assim. E, de repente, graças a Deus, eu tenho gente que trabalha comigo há 5 anos. Então, imagina, a empresa vai fazer 6, tem gente com a gente há 5,5. Então, hoje em dia, eu tenho, por exemplo, 5 líderes, que é muito legal. Então, assim... né? Só a Nata, né? Só a Nata com ela. Né? É uma galera boa, uma galera boa. E aí, de repente, tem esse momento que tu te dá conta, né? E realmente foi assim, olhar para as pessoas e dizer, gente, não tá dando. Eu nunca tinha feito isso na vida, assim, nesse nível, sabe? Dizer, gente, não tá dando, assim, eu vou trabalhar chorando, né? E eu tô tentando, tô fazendo o melhor que eu posso. E eu vivi entregar aquilo para outras pessoas que também se sentem donas, que é lindo, né? Então, assim, a minha baixa que tu falou não era um dia, entendeu? A minha baixa era meses, né? E aí, tomando 6-0 jogando pádel, entende? Pra tentar jogar pádel. Juro pra vocês, assim, muito 6-0 também esse ano, né? Coitada das minhas duplas, né? E com isso, muito... duplas. E eu vivi mais do que isso, eu vivi a empresa crescendo muito com outras pessoas. Não foi assim, eles mantiveram com a Marina... né? Não, assim, era tipo, eu não fiquei afastada de forma alguma, eu trabalhei todos os dias, não é isso, mas saber que a cabeça não tava no jogo e, assim, as pessoas vendendo, fechando projeto e aquilo ali acontecendo. Então, assim, é óbvio que eu tive o privilégio de essas pessoas se sentirem donas, e acho que também, reconhecendo que é um trabalho meu daquilo ali também, de tornar isso possível, talvez a minha mediação, talvez o meu lado libriano, né? Mas eu também acho que às vezes a gente acha que tá sozinho e não tá, né? Sim. E aí a gente acha que tem que levar o mundo nas costas, tanto no profissional quanto no pessoal. E aí, quando vê, não, entendeu? Quando vê, tem gente que pode estar pegando junto. E aí falta levantar a mão. E agora, a gente tá gravando esse episódio porque a gente tá no mês de Libra. Só que antes do mês de Libra, de entrar em Libra, o que acontece? O Mercúrio retrógrado. E aí, eu queria saber da nossa especialista hoje aqui. Flavinha Barros, me conta um pouquinho, me explica, pelo amor de Deus, esse Mercúrio retrógrado e o eclipse. Eu ia dizer, eu quero saber do eclipse. Do eclipse, me ajuda. Tá, gente, lembrando que eu sou só uma aprendiz. Mercúrio retrógrado é o seguinte, tá? É uma ilusão. Tá? Cada planeta tem a sua velocidade. Uns são muito mais lentos e outros são muito mais rápidos. Mercúrio é um dos planetas mais rápidos. Então, o Sol leva 1 ano para fazer a volta. Né? Tá. Quer dizer, volta, o Sol não faz a volta, né? Então, ele vai passar por todos os signos em quantos meses? 12 meses. 365 dias. E Mercúrio também tem mais ou menos essa velocidade. Ou seja, Mercúrio está sempre muito perto do Sol. Certo? Tá. Qual é toda a nossa relação? É, obviamente, né, uma perspectiva nossa em relação aos planetas. Por isso que os planetas que estão girando, porque a gente está fixo, teoricamente, né? E a gente está olhando para eles. O que é o retrógrado? Não é que o Mercúrio ande para trás. É como um carro.
O Sol tá indo aqui e Mercúrio tá indo aqui. Daqui a pouco, Mercúrio vai mais rápido. Entendeu? Então, como ele passa, como se tu tá andando e um carro passa mais rápido que tu. Parece que tu tá indo pra trás, na verdade. Tu não tá. O outro carro é que tá indo mais rápido. Então, é uma ilusão de ótica de que tu olhando da Terra, o Mercúrio tá dando pra trás. Por isso que ele tá retrógrado. Estraga o celular, computador. Então, e Mercúrio é o planeta que rege a comunicação, né? Ele é regente de Gêmeos e de Virgem, que são os planetas da comunicação, os planetas dos signos, e de tecnologias e toda essa parte. Então, ele tá muito perto do Sol e ele tá como se fosse desacelerando. Por isso que tá tudo estragando. Então dá essa questão de energia mesmo. O que acontece? Na verdade, isso vai acontecer, eu acho que umas 4, 5 Queimou a vezes. elétrica hoje. Isso vai acontecer umas 4 vezes, 5 vezes por ano. Está Porque eles estão retrógrado? Não, agora não tá. Não. E teve recentemente? Teve. Ele tá sempre retrógrado, porque Pois umas 4, é. 5 vezes. Ou ele tá em combustão. A combustão é pior. O retrógrado é Eu o... nunca ouvi falar na combustão. O retrógrado Eu é o também campeão não. dos memes, né? Então, Sim. memes de Mercúrio retrógrado. Mas a combustão é quando ele tá muito perto do Sol. Então tem um certo grau, tipo 10 Ele graus a frita. mais, 10 graus. Ai, Ele fudeu. frita. Pega fogo. Ele frita. Por isso que o nosso retorno solar e tudo isso é intenso. Ou todos os planetas que passam muito perto do Sol. Não é só Mercúrio. Então eu posso ter um Marte em combustão. Todos os planetas podem estar em combustão porque quando eles são muito perto do Sol. Então ele realmente, o Sol aquece demais e torna tudo mais impetuoso. Tá. E o Tá. inferno astral? O inferno É astral... o que a gente tá passando agora. Não tem uma história que não existe, que isso é um conto? Não. O Eu inferno não astral é o sei inferno seguinte. astral, eu tô É? ótima. Cada um tem o seu próprio... Ah, pronto. Eu tô aqui com vocês, é Não, óbvio que mas tá tudo isso é- legal. É. Né? Então, assim, ó. Foi bem argumentado. Cada um, é isso. Não, mas tem muita coisa boa. O Tino começou no meu inferno astral. Ó, A ideia e a gravação do primeiro episódio e foi pro ar, tudo isso no meu inferno astral do ano passado. Teve muito. Só que ele Foi é tenso. É intenso. É intenso. Não é ruim. É intenso. Intenso. Tá? E claro, o que acontece também? Tu tá lá e tu tem o teu próprio ciclo. Começa no dia que tu nasceu, tu vai fechar o teu primeiro ciclo lá com 1 ano. Depois, nananana. Os últimos 30 dias é quando tu tá encerrando o teu ciclo. Teoricamente, tudo que tu não quis ver ou que tu não quis resolver, vai chegar a conta no final. e com o eclipse, então, fechou ciclo assim. Coitados librianos que fecharam, porque o eclipse era de fechamento de ciclos, né? Então O eclipse sempre é mudança, né? É sempre são oportunidades e mudança. Não é ruim. Toda mudança vem pro bem, inclusive quando a gente quebra uma perna, entendeu? Uhum. A gente é que não entende por que tá Sim. passando por aquilo. Mas alguma coisa é pra te ensinar. É. Então é isso, o eclipse ele vai te fazer também rever algumas coisas. E os retrógrados têm isso, o retrógrado te convida a olhar coisas que tu não olhou ainda. Tava empurrando com a barriga. Então volta e resolve isso aqui. Volta. Então, se a gente um viver um pouco isso aí. eclipse no inferno astral, a gente tinha fechamento vezes 2. Então, Pô, por aí- isso que a gente ó. tava Viu, enlouquecido. ó? Porque quando eu digo assim, tô ótimo, é porque eu tô fechando coisas mesmo. Entendeu? É isso, né? E as pessoas têm dificuldade de fechar ciclos. Eu não tenho, eu tenho dificuldade com o meio, já identifiquei isso. O meio. Eu sou ótima em abrir ciclos e ótima em fechar. O meio, pra mim, é mais problemático. É, né? Fico um pouco entediada no meio dos ciclos. Eu tenho É o dificuldade novo em e o fechar. velho. É? Acho que é muito por essa questão da diplomacia, assim, de manter Uhum. tudo em harmonia. Porque normalmente fechar um ciclo envolve conflito. Então, é difícil. Alguma É, coisa vai morrer Eu nesse fim, né? prefiro, uma jornalista e uma designer, né, por formação. Mas se ambas E um CEOs... designer. Eu também. CEO. Mas ambas CEOs, né? Como é que funciona pra vocês essa tomada de decisão, assim, tipo, de um projeto de branding ou de uma campanha que vocês apresentam para um dos 27 shoppings que vocês atendem? Não, dos 3 shoppings. Mas assim, tipo, vocês deixam o time trabalhar? Vocês interferem no processo criativo? Como que é o processo criativo de vocês hoje dentro da empresa de vocês? Se essas indecisões interferem, e me fale um pouquinho, né, das empresas de vocês. Perfeito. Então, a 28 nasceu aqui em Pelotas, né? Tem 8 anos de mercado. A gente nasceu muito ali do design, então muito dessa questão estética tá nas nossas raízes. Hoje a gente atende, então, demandas de redes sociais, de branding e projetos de comunicação como um todo, como é o caso do Beijo Maldito. E o nosso processo, nós não somos muitos na 28, nós somos 6 pessoas, 7 pessoas, na verdade. E então os projetos eles são muito coletivos.
Nas reuniões participamos eu, a Dani e a Júlia, que está sempre conosco em todos os projetos. A gente entende as demandas e leva para o time. Claro que na 28 a gente tem uma série de processos bem definidos. Esses processos, eles se adaptam a todo tipo de projeto, né? Então, claro, vai mudar, mas as etapas ali que a gente entra em imersão, diagnóstico, pensar soluções, elas são sempre iguais. Então, a gente se envolve, sim, junto com os times. Eu gosto muito do operacional, eu acho que a magia acontece ali, embora hoje eu não possa estar tão presente nessa etapa. Então, acabo, que nem você tinha comentado, eu acabo passando muito do meu dia mexendo em planilha, tô aprendendo a gostar, mas não é o que eu mais amo. Porém, eu busco sempre que possível estar junto com o time para pensar as etapas de criação. E nesse processo, tu identifica que tem essas personalidades que podem ser mais associadas a signo, assim, dos líderes, de quem toma mais à frente? Então, tu reconhece isso? Eu reconheço a Dani, que é minha sócia. Ela é uma capricorniana nata, então eu percebo muito nela isso. Nos outros, acaba que confesso que com o convite para o podcast, acabou que aflorou isso, né? Dentro do escritório virou pauta, mas eu não tinha parado para analisar. Tanto é que quando eu recebi o convite, eu não sei se é uma característica de Libra, a gente busca estudar um pouquinho, né? Eu vi que a Marina foi ler um livro, eu lembrei, nossa, em 2022 eu fiz o meu mapa astral. Vou revisitar ele. Foi muito legal, porque fazia muito tempo que eu não olhava pro meu mapa, né? Então, eu acabei identificando muitas coisas em mim. Nossa, eu tenho isso, olha aqui. Eu tô sempre tentando equilibrar um pouco. E aí, eu acabei conversando com eles sobre isso. Mas da equipe em si, confesso que não foi pauta até então, mas em mim e na Dani, eu reconheço muito, assim, das características dentro dos projetos. E tu, Marina? Na volante, eu pergunto o signo, o ascendente da pessoa na entrevista e nem pode, é proibido. A Cuca tava falando isso, né? Não pode. Eu descobri que não pode, mas eu pergunto. Falando isso esses dias, como que foi? Nem comum eles perguntam qual é o sorvete favorito, tá? Só pra que não, é bem proibido. engraçado. Não sei se é proibido, mas eles têm essa pergunta. Que é muito bom também. Então, assim, de forma geral, as pessoas entram e a gente mais ou menos sabe, assim, né? Claro que dá risada, né? Não leva aquilo, né, ao pé da letra, né? Mas, enfim, isso que tu tava perguntando, assim, né? Dessa questão CEOs associada, né? À indecisão, deixar as pessoas tomarem, né, as coisas. Na Volante, a gente, hoje em dia, a empresa cresceu, nós somos 30 pessoas, né? Então, é bastante gente, a gente tem 4 células de trabalho. Daí até a gente começa a ver as características, assim, né? Porque, claro, os líderes da operação, eles também operam, né? Eu não tenho uma empresa que tem um tamanho para ter um monte de gente que não que só né? manda que os só outros manda, fazer. Não, né? vamos lá. Hoje em dia, assim, a gente tem... O meu sócio hoje não opera, né? Ele foi investidor. Hoje em dia, o Eduardo, nem sei a última vez que eu falei com ele. Fala com ele por WhatsApp pra dizer, oi, tá tudo bem e tal, né? E aí, de vez em quando, eu digo, me traz uns clientes, ele Eduardo, traz. Um beijo, Quando eu tô vendendo muito, eu digo, segura tuas vendas. E aí, né? Então, é bom. Mas oficialmente tem eu e o Jordan, que é COO, que são as 2 pessoas que não trabalham em projeto algum, assim. A gente trabalha em todos, mas a gente, se tirar férias, né, não vai precisar estar atuando em nenhum oficialmente. Mas a gente tá em tudo, a gente se divide muito, né? Então, se é um projeto... E aí começam as características, né, que a gente tava brincando. São 4 células de trabalho. Ontem, eu tava falando com o Jordan sobre isso, e ele dizendo assim, se eu tivesse que escolher uma célula pra trabalhar, eu queria a célula 1. O Jordan é designer e pisciano, tá? Então, assim, a célula 1 é a célula dos shoppings. E tarólogo. E é tarólogo, né? E ele é bem maravilhoso. Ele é bem maravilhoso. Ele é bem pisciano, assim, ele é bom com gente, né? Então a galera toda ama ele, né? Na Volante a gente implica que a gente vai pedir alguma coisa pra alguém e diz, amor, me dá isso aqui. Então é engraçado que todo mundo se chama de amor na estrutura, sabe? Então, ele que traz esse tom, apesar de muitas vezes ser mais brabo do que eu brinco que quando vê, a reunião de líderes é um fenômeno, assim. Quando vê, tá todo mundo brabo com uma coisa e eu tô apaziguando e a equipe acha que eu sou braba. Então, é bem engraçado. E aí, eu sou libriana na reunião dos líderes, né? Mas, enfim, o Jordan diz isso. A célula 1 é a célula dos shoppings. Então, é campanha, aquilo é legal, tem um monte de ideia, tem um monte de evento, né? Sei lá, vai abrir o e-Pink no Shopping Pelotas, a gente tem que pensar em coisas legais pra fazer. E eu falei pra ele,
Que nada, eu ia pra célula do Growth Marketing. Eu gosto de captar lead e de vender, né? Então, cada um com as suas características, né? Então, tu começa também a te envolver mais com os projetos que começam... E é legal isso, quando tu tem essas perspectivas complementares, porque a gente tem os dois tipos de projeto, né? Na Volante, a gente divide os projetos dentro de produtos, onde um shopping, né? A gente tem meta, óbvio, né? A gente tem meta no sentido de todo mundo quer que a campanha dê certo, que as lojas vendam, né? Naturalmente. Mas a gente é diferente de tu vender para um lead, né? Que aí tu sabe que aquilo veio do digital. Mais sistemático. Né? E a gente Consegue medir mais. Consegue mensurar. E aí sim, a gente tem meta em alguns projetos mesmo para trabalhar junto com o time de vendas, né? Então, são características muito diferentes. E aí e aí seja pelo signo, pela característica, pela história, pelo repertório da pessoa, né? Enfim, lideranças diferentes, né? Faz com que o projeto tenha tom diferente, né? Eu acho que isso que tu fala também. Tu tem a capricorniana, que é a tua sócia, que provavelmente tende a, né, tocar projetos muito diferentes dos que tu gosta de tocar. Sim, né? Com certeza. Graças a Deus, né? Porque se todo mundo quisesse fazer a mesma coisa, a gente tava tudo ferrado, né? E é legal, Verdade, porque também chega uma hora que o Jordan trabalhou comigo 2 vezes. Ele primeiro foi meu estagiário, depois ele foi meu funcionário. E lá na agência, quando tinha... A gente saía pro almoço, quando a gente voltava, elas estavam todas maquiadas e penteadas. Porque ele era presencial, né? Uhum. Então aquilo lá virava um salão. Aí ele já Eles me maquiou e abusavam. penteou também. Abusavam. Ele arrasa. Ele arrasa Ele em tudo que faz. Costura, ele tem uma marca de bolsas e agora ele é tem. tarólogo. E, gente, eu nunca vi uma pessoa, juro pra vocês, o tarô que ele lê, porque é isso, piscianos dizem que estão na reencarnação, né? Dizem O último que eles signo, estão né? que eles estão Estão sendo finalizando a sua ascendentais. jornada, enquanto quem acredita em reencarnação, eles estão, né, nas suas últimas vidas. E realmente, assim, o Jordan, né, é uma pessoa evoluída, tá? É um outro nível, assim. E aí é louco, porque o troço do tarô, 2 por 3, ele tem uns instintos, assim. E me diz, Marina, li uma coisa que tu escreveu lá no Instagram, vi um vídeo que tu publicou, e me deu um instinto que eu tinha que tirar as cartas pra ti. E, gente, assim, ó, não é assim, eu troço... Não, é assim, é um tiro no teu peito, assim, as cartas dele, sabe? Tá preparada, Marina? E é muito bom ter pessoas que nos complementam, assim, né? A Dani, por exemplo, ela me complementa até no meu look. Foi ela que escolheu hoje. Arrasou, Olha! arrasou. Qualquer Ó, coisa... ó. Tá chegando, tá chegando. Meninas, me digam uma coisa, assim. Como funciona pra vocês, tá? Não só no trabalho, tá? Agora, um pouco na vida pessoal aí. Errou assim. agora. Bom, a gente falou que no Agora é trabalho hora de eu sou abrir bem... o coração. Eu sou bem decidida, mas na vida pessoal, qual é a maior dificuldade ou até a maior mania que vocês têm, que vocês percebem assim, isso aqui é do meu signo, isso aqui interfere um pouquinho, não só no lado criativo, mas no cotidiano, assim. No meu caso, é a indecisão. Eu demoro demais pra decidir, assim, ó. Coisas de casa. A luminária. A luminária. Casamento, agora vou casar. Aê! Lindíssima. Vou casar. Noiva, olha ali. Não faço ainda a menor ideia do que faremos. Muito, muito, assim, ó. A minha maior dificuldade... Os projetos dos clientes todos em dia. Agora, o O casamento. casamento, nem ideia ainda. Mas não, tô muito feliz, assim. Eu acredito que esse seja... Indecisão. A indecisão é a maior dificuldade ali no... Mas é uma indecisão porque, tipo, tanto faz, ou tudo é bom e tu tem vontade de tudo, ou tu... Qual é o... Com a O luminária, tumulto porque eu interno. quero a perfeita. E nenhuma chegou no nível da perfeição ainda. Nenhuma chegou. Não, eu assim... Mas tu sabe Eu que depois penso- tu vende com outra, né? É verdade. Não, é que assim, eu vejo que eu penso muito sobre as Mas coisas. eu não vendo depois. Eu já comprei. Eu também. Eu dou de Quase, eu vendo tudo. Sério? Eu vendo Não, tudo e não. troco. Não. Até Zero porque apego. o meu noivo, ele é um acumulador, né? Ele tem 12 skates. Então, assim, a luminária vai ser difícil. Não vai ser de vendido. fazer. Ele vai ter que Não, trabalhar brincadeira, isso. é mais que o skate. ali. Mas, assim, eu penso muito sobre as coisas. Eu acho que é por isso também a indecisão. Então, eu penso, a luminária, tá, mas será... Eu gostaria que ela fosse em arco. Tá, mas será que ela vai pesar muito pra cá? Não sei, não, mas eu quero ela assim. Então, eu penso muito sobre as coisas. E, pra mim, faz parte muito do meu processo também pensar sobre as coisas pra entender o que eu quero ou não e o que eu Design gosto ou não. thinking. Eu tenho...
eu consigo ter na minha vida muito pessoal, na minha vida pessoal muito claro o que eu gosto ou não gosto. E eu trago isso também muito pros meus relacionamentos, para minhas relações com a minha família. Eu tenho isso muito claro, assim. Então tem o lado bom e o lado não tão bom. Não tão bom. Tudo tem. A gente tem que olhar, né? Pros dois lados. Marinetias. Eu sou muito libriana na vida. Por isso que é engraçado, assim, que é isso. Quem convive comigo no trabalho acha assim que eu sou braba, né? Não é isso, eu beiro ser braba. Assim, a Marina hoje, né, tá loucaça. E no trabalho é o contrário. Não é trabalho. Bateu. Gente, trabalhar comigo é um manicômio, eu reconheço isso. Eu entro em reunião dizendo, né, eu sei. Porque é isso, eu tô sempre... A gente tem essa piada que eu tô sempre na velocidade 5 do Creu, sabe? Então, assim, eu tô, né? Então, imagina, enlouqueço as pessoas às 9 da manhã. Não, coitados, entendeu? Entra lá, quem tem o dia que é brabo. Tem o dia que eles dizem menos. Mas e tu trabalha muito ou não? Sim. Eu trabalho muitas horas. Só que é isso, como a minha cabeça tá sempre a mil pelo Brasil, e eu acho isso uma qualidade muito legal, mas Sério, eu queria... A Maria Ribeiro falou uma vez, assim, às vezes não queria ser eu. Porque eu penso demais o tempo inteiro. Eu não queria pensar. Não, hoje a gente Isso é tava de Libra, será? De pensar muito o tempo Nossa. inteiro? Não, isso é de ser humano. É de geral, é de ser humano, É do né? ser humano, né? A gente tem cerca de nessa 70 mil né? pensamentos por dia. Sério? Quanto 99% deles são os mesmos de ontem. Ai, que E tristeza, vocês né? buscam 70 mil, estratégias cerca de 70 mil. Vocês buscam estratégias pra frear um pouco isso? Eu tô sempre pensando Aí estratégias eu medito, né? Não. Eu tenho Medita? eu acho tenho uma massa. prática espiritual de manhã que leva 2 horas. Eu acordo às 5. Eu ia Ai, fazer uma bastante. piada, eu disse, eu Não. tomo Rivotril. Mas é engraçado, porque eu mesma sou fico uma pessoa... ansioso. São umas pessoas que, às vezes, as pessoas dizem assim, ai, tu não para, né? E eu sou super calma, mas eu sou muito ativa. Mas Sim. eu não tenho, assim, ó, não tenho ansiedade. Eu sou ativa, mas eu sou tranquila na minha atividade. Eu sou calma e ativa também, mas os meus pensamentos, eles são muito acelerados. Então, uma forma que eu encontrei de frear um pouco isso, até tu falou que tu joga pádel, eu encontrei isso muito no jiu-jitsu, no treino, porque ali Desliga. naquele momento a minha mente limpa. Eu não vou pensar no que eu tenho que fazer. Mas é um E- estado meditativo. Pra mim, eu não sabia, assim, explicar o porquê, mas eu sei que isso acontece. E aí eu chego ali no treino, eu largo meu celular e por 1 hora eu vou prestar atenção no que está sendo explicado, em como eu tenho que movimentar o meu corpo, no que eu tenho que fazer, me ajuda muito. Assim. Como eu vou finalizar aquela pessoa Como que tá ali na minha frente? Isso é o Agora. mindfulness, né? É tu conseguir deixar a tua mente focada numa coisa só. Atenção plena, É. né? Mas eu brinco que eu comecei a jogar pádel, porque é isso, eu tô sempre a mil pelo Brasil, sempre com 1000 pensamentos e sempre trabalho. Eu brinco assim, eu saio do banho dizendo, eu tava pensando no banho, sabe essa frase? Não, e no banho, legal, velho. assim, né? Tia, Banho. o banho, O banho pra é mim... genial. assim, Dirigindo. Vocês desenham no box? Quando tô Não. pensando. Ah, eu eu faço não- isso. eu não desenho Eu no fico box. assim, fazendo um Sério? organograma. Mas o quando eu tô banho é pensando- o lugar que eu decido as coisas que estão indecisas na Eu minha não decido cabeça. mais nada no banho. Eu nem O sei o que banho. acontece no meu banho. Eu acho que O banho... E luz baixa? Não, eu tenho. Eu dou risada, porque as pessoas. Eu tenho um hábito estranho que eu necessariamente bebo algo tomando banho, tá? Então, assim, se é de manhã eu tomo café, se é de noite eu vou tomar, sei lá, cerveja Toma sem banho? álcool. Não, Sim. no banho. Sim, eu boto na janela lá Tu tá e de aqui, sacanagem. sério, sempre, 100% assim. Vou experimentar. Tipo, eu faço café de manhã e Não, tomo eu faço banho. isso num Ela vinho, não assim, consegue tipo, pô, vou fazer tomar um vinho uma no coisa banho. só nem quando toma banho. Não, Ela vinho, leva coisa cerveja, junto. cerveja sem álcool. Eu adoro cerveja sem álcool Eu pela gosto. sensação de né? Da cervejinha, Da cervejinha, só que aí não quer beber, né? Então. pra não dar barato. Mas é que o que eu tava falando ali né, da vida, né? Então é isso. Tem esse lado todo capricorniano, né? Que é muito louco, essa pessoa acelerada e tal. E aí eu vou pra vida. E na vida eu sou muito libriana. E aí eu sou libriana, raiva do João lá, que eu tava falando, lá do Da Vinci, né? Porque aí é isso. O que é a pior característica, né? Super legal ser empático. Super legal a gente olhar a história das pessoas. Acho que é parte do... né? Coisa boa. E essa coisa do... Porque o meu sonho era ser meio ariana, né? Eu quero... Viver de amor É o que profundo. falta, né? É o que falta, né? As minhas 2 melhores amigas, eu vou dizer assim, que né, momentâneo, melhores amigas, mas as 2 pessoas que eu mais convivo hoje são 2 arianas fervorosas, assim, elas, né? Inclusive, elas brigam uma com a outra, né? E eu fico lá apaziguando e tudo, né? Calma, gente. Tá No tudo bem. pádel é isso, Não. a Marina é de boa, a Marina não briga com ninguém. Sabe aquela coisa assim, inclusive quem joga pádel comigo, eu não imagino o manicômio que é trabalhar comigo, né? Então, que é uma coisa louca. E aí, claro que... E aí eu acho muito legal, porque eu vejo que tem uma coisa dessa coisa ariana, né? Que é assim, as gurias explodem com alguma coisa.
eu não vejo elas culpadas depois. Elas se posicionaram a partir do que elas acreditavam, né? Virginiano é assim, não é? Será? Mas eu assim, me tem culpo momentos muito. que eu explodo. Não, mas é que assim, no trabalho, eu tenho a mesma coisa, eu não tenho culpa. Eu acreditava que era aquilo mesmo, eu falo. Mas na vida, eu estico a corda, estico a corda. E aí, ou quando vem num rompante, aí ninguém te ouve, porque aí quando vem aquilo, vem num surto. E olha, demora, e geralmente nem acontece, né? Ou eu passo pano demais, né? E aí tem uma hora que alguém te olha e diz, pelo amor de Deus, para de... Para, moça! E sei lá, passar o pano em coisas bobas, assim, né? Mas assim, e aí até que ponto é bom? Esse é o meu questionamento. Porque as minhas arianas, elas vêm dizendo assim, Marina, né? Tu que é a nossa pessoa da paz, assim, né? Que tu acha? Tem umas que eu implico, assim, tu tá sendo tóxica, elas dão risada, né? Mas assim, elas vêm a mim, né? E eu fico tentando ser justa e acho que legal que posso trazer isso pra vida delas. E quando é pra mim, eu fico pensando, queria um pouquinho dessa decisão que elas têm, ou talvez essa que eu tenha no trabalho, sem a culpa. Eu não sei se vocês têm isso, se é uma coisa libriana, mas é assim, me posiciono, tá? Finalmente, me posiciono. Mesmo que não seja no rompante. Falei o que eu sentia. Combinar aquilo ali depois de dias, eu fico culpada. E eu não tenho essa culpa trabalhando. Eu queria... Né? Eu acho que a minha vida ia ser mais fácil se eu conseguisse. Vai ser mais fácil nosso papo agora, porque olha ali, ó. Olha que chegou. Se preparem que vieram as delícias saborosas, deliciosas. Não, a Débora sabe, porque, né? Muitos anos trabalhando com a Lacute. Sim. E aí a gente tem, olha só. São maravilhosas. As de calabresa, tem minha favorita também. Veio ali, tem a ó. deliciosa. Aquela deliciosa. De pera. De pera com nozes. Com nozes. Meninas, criatividade é intuição ou é uma força divina? Ou não é processo? Que método. Criatividade pra mim, criatividade vocês? É treinável. Método. Criatividade a gente treina. Repertório. Que isso? Pá! Eu tenho peixes na área da criatividade. E é completamente divino. Pra mim, não. Pra mim é bom quando tem. Quando vem ali. Mas a gente não pode contar com isso quando tá ali no dia a dia. Eu tenho processo também, mas ainda assim, pra mim é muito... E é maravilhoso quando vem. Muito divino. Quando vem, então... Mas é que vem porque construiu, né? Entendeu? Pra mim Faz sentido. Isso. Vocês sabem que quando a gente recruta, a gente tem um banco de talentos que a gente diz pras pessoas, fale o máximo que quiser sobre você lá no formulário e pode contar coisas que tu acha que são legais. Tipo, sei lá, bebo tomando banho, né? Mas é que isso é uma coisa que a gente começou a perceber, assim. Muitas das coisas que a gente faz são treináveis, né, Débora? Tipo, né? Então, assim, eventualmente, né, a pessoa que tem repertório, que tem vontade, ela vai aprender rápido, né? Agora, o que falta, quando eu digo assim repertório de vida, é que assim, às vezes, e aí isso é uma provocação a essa geração que tá entrando no mercado. E olha que a gente trabalha com muita gurizada, eu não sou a pessoa que diz, eu acho que essa geração tem muito a nos ensinar, não é isso, né? Mas assim, o que tu faz? Eu assisto Netflix. Gente, assim, a gente tem que viver o mundo, né? Assim, dentro do que é possível. Então, a gente sempre fala muito de contratar gente que tem hobbies diferentes. É isso, jiu-jitsu. Né, sei lá, que gosta de ler coisas diferentes, né? Que, enfim. Tem um filho. É bem diferente. Não, mas assim, tem um aprendizado sobre isso, né? E um mundo sobre isso, né? Bota uma pilsenzinha pra mim. Isso tem campanha que só pai e mãe conseguem fazer. A gente brinca com isso, assim, né? E a persona família, ela é super forte no marketing, né? A gente que trabalha com shopping é família, né? Então, eu acho que a criatividade tá muito ligada à tua capacidade de pegar tudo que tu aprende e tu observa e tu conseguir cruzar isso e construir algo diferente. A capacidade de observação, ela é muito importante ali pro exercício criativo, né? E aí, também tem muito da questão de sair da zona de conforto. Aqui eu tô confortável, eu entendo muito disso, eu sou especialista nisso. Mas e aí? Vou me desafiar, vou explorar o novo, vou fazer algo diferente, vou fazer... Eu, por exemplo, sou extremamente tímida. Pra mim, estar aqui hoje é um desafio. Tô me desafiando, tô trazendo pode botar na tua pauta da rotina.
Verdade. Gravaram, Tá, e agora me veio uma questão, mas, assim. rapidinho, mas pensando nessa coisa que a gente falou, que da mesma forma que criatividade é... Não esquece a pergunta. Eu já esqueci. Tá. Mas é que criatividade pra mim o também signo, é prática, né? Porque quanto mais tu pratica e tu vai bebendo de outras fontes e vai buscando mais referências, tu acaba construindo um método criativo. Tanto que quando eu atuava com design, eu tinha o meu processo criativo. E que o meu processo criativo tinha vezes que sim, era 2 dias fazer uma marca e 30 dias fazendo uma marca. E eu sempre pedia os 30 dias. E não que eu entregasse no 30º dia, não. Mas é que tem vezes que tu precisa beber de umas fontes, né? Pra buscar essa criatividade, que não são as mesmas. Mas quando tu tá dentro e imerso dentro de um projeto, aquele repertório que tu tens não necessariamente é o suficiente pra conseguir atender aquele... É óbvio que nem todo mundo tem 30 dias pra esperar uma marca. Eu acho que dá pra resolver mais rápido. Tu não acha que é uma coisa de dormir com isso? Às vezes eu falo que aí cai no banho, sabe? Que é isso. É isso! Sabe? Aham. Mas assim, o que eu vou me intencionalmente, justificar, né? tá? Eu tenho 1000 processos. Mas eu não sou uma pessoa que segue os processos. Eu não pesquiso e penso como eu faço pra isso aqui. Sim. Eu faço como eu acho que tem que ser feito. Tá? Eu faço intuitivamente, eu crio o meu processo. E muitas vezes depois eu vou ler e eu faço exatamente o percurso. Aí, mas eu não sei os nomes, entendeu? Então eu vou reconhecer e eu faço. O processo criativo é isso. Ele começa quando o briefing chega. Plantou a semente. Eu vou pensar nisso daqui a 15 dias. Já tem uma semente plantada. Quando tu olhar isso aqui, tu vai pensar isso aqui pra aquele projeto. Basta. Tá Isso aqui pra aquele dirigindo. projeto. Mas Basta. Dirigindo é que nem tomar Porque banho. isso é se cancha chama... também. Tem a teoria das isso 10 se chama mil atenção horas, né? atenta. Atenção atenta. Atenção. Percepção atenta. Eu Não, como é que assustei é? agora. Eu não conheci esse nome. Como é que é o nome? Agora me voltou o nome, mas é... Tá, mas é que tu tá mais... tipo... Marta sensitiva ali já pegou. Agora uma coisa metodológica que é isso. É quando tu tá circulando, mas tu vai comprar um carro X branco. Tu começa a ver aquele carro em tudo que é lugar. Por quê? Porque tu tem essa... Não sei que atenta Aquilo aí. ali tá no teu background, assim, Exatamente. teu plano de fundo, ele Tu não tá sai da tua mente. procurando, mas cada vez que tu olha uma coisa, aquilo começa a vir e vai te montando lá na tua pastinha. Tem uma teoria, né, que fala de que quando a gente tem a visão, o caminho aparece. Porque a gente isso. passa inconscientemente a focar naquilo e construir Agora aquele tem caminho. muito mob na rua. Sempre teve. Eu é que não colhei. Né? Então é a tua atenção verdade. que tá focada naquilo. Quando eu comprei meu carro, eu ficava assim... Caraca, nunca tinha visto tanto esse carro. Eles estavam aí, lá sim, e que eles tu não estavam tava lá, olhando pra eles. Então o é teu isso. olho... E aí, claro, aí tu vai coletando aquilo tudo, né? Depois tu vai olhar para aquilo tudo, tu vai ver o que serve, o que não serve, tu vai montar a tua percepção a partir daquilo, tu vai fazer teus testes. Existe todo esse processo. Por isso que eu acho e eu acredito que criatividade não é divina. Criatividade é processo e um dos primeiros episódios que a gente falou lá é quanto mais referências tu buscar, quanto mais intervenções na tua infância tu tiver. Quanto mais conversar sobre aquilo ali também, levar Não, aquilo mas pra... Não, o divino Não não, é, é as assim, pessoas ó, chegam assim, ó. simplesmente chego e Agora- baixa uma coisa e Mas faço. Tem uma Não, coisa não. também do tempo que tu... Eu já fiz Tem isso as 10 mil tantas horas. vezes. São, enfim, Os tem a teoria, outliers, né, das 10 mil horas. Que eu me torno especialista em algo por ter feito aquilo muitas vezes. E aí vira quase que feeling. Talvez seja esse o divino ali. Já é tão natural Mas é que eu vou fazia marca construindo. no 2º grau, entendeu? Então, imagina. Então eu não tinha já teoria, passou- é isso que eu tô tentando te explicar. Entendi. Eu fiz um catálogo de modas, eu criei uma marca e eu criei uma linha de produtos quando eu tava no 1º ano do 2º grau. Não era um estudo, não entende? tinha tanta teoria é alguma por trás. coisa que... Claro que era uma marca amadora, desenhada com lápis de cor. Tu entende? Mas mas eu em acho que cima tem do- coisas que tu... Não, eu acho que a gente tem aptidão pra algumas coisas. Talvez seja um pouco isso, que talvez seja sair cantando. Vou tentar, né? Vou tentar levar pro meu Depois tu mundo. aprimora, né? com técnica, com Desenhar, estudo, com desenhar, repetição, talvez. claro. Acho que tem aptidão, mas também, assim, sair cantando dentro da minha família, que era musical, acho que a gente também tem uma construção. O né? ambiente Claro. propício, né? Exato. Claro. Então, Não, mas é que uma é o série de repertório, né? No final, assim, né? Eu acho que tem um pouco disso. Mas isso do dormir é bem engraçado, né? Porque
E hoje a gente tava discutindo isso lá na Volante, a gente tava presencial algumas pessoas, né? Porque é isso. Sempre tem um dilema nas agências, que é, me especializo ou não me especializo? Vou para um mercado, né, mais nichado, ou fico no lugar onde estou, né? E na Volante, a gente sempre bateu que a gente aprende num mercado e leva para o outro. E isso é muito legal. A gente não fica bitolado num mercado só. E às vezes é isso. Tu tem o mesmo problema numa clínica médica que tu tem num shopping e que tu tem, sei lá, deixa eu pensar num outro projeto, ou sei lá, uma empresa de consultoria, assim, né? E aí, e é meio sincrônico às vezes, que quando tu identifica um gap de processo em tu te dá conta que se tu levasse pra todos, aquilo ia funcionar muito melhor. Então isso é muito comum, né? Sim, cada projeto vai te dar um insight de otimizar os processos pros outros. É total. A gente levava coisas do agro pra escolas, sabe? Assim, isso era muito louco, assim, né? E é comum, né? Isso é legal. E aí tem essa hora que tu pensa, até onde o cérebro vai, né? Hoje a discussão era essa, né? Eu fiz 5 reuniões seguidas hoje, cada uma de um projeto, né? Então, e assim, projetos completamente diferentes, assim, eu saí de varejo pra... Enfim, pra vocês terem uma ideia, eu participei de uma reunião que era sobre uma empresa que faz venda, corretagem de criptomoeda, tá? E aí, quando tu trabalha no nível de profundidade que o mercado exige da gente pra produção de conteúdo, tu precisa ficar especialista naquele troço, né? E aí, tu precisa discutir negócio daquele negócio, E vocês né? tem que ter uma memória muito boa. Tá, então, e aí hoje a minha discussão era essa, porque talvez seja essa coisa do se preparar, né? Eu tenho muito isso com tudo, assim. Então, eu não acho que eu chego numa reunião porque eu sabia. Não, é porque eu realmente li muito sobre aquilo. Talvez até num traço de insegurança, assim, sabe? Eu sempre Ser me escorpiano. preparo, né? Isso é bem escorpiano. Então, onde tu tem o escorpião. eu tenho um coisa forte escorpião ali. Eu tenho Vênus em É escorpião. muito escorpião. Mas assim, só uma característica. Eu E tinha aí, ascendente escorpião. Não, e até... Eu tinha a Bíblia da gravidez. Todos os dias eu lia pra saber o que estava acontecendo. É um Então. saco, porque aí a pessoa diz assim, tu é Oxum. Eu digo, quero saber tudo sobre Oxum, preciso achar um curso, preciso ler um livro. Então, aí que tá. É uma pira que não termina. É um hiperfoco nos super assuntos, cansativo. assim, né? Eu sou muito. É um horror. E o hiperfoco é um meio horror. piada, assim, né? Eu tenho uma amiga que sonha que eu tenho hiperfoco em temperos, porque ela quer aprender sobre temperos e não quer ter hiperfoco ela. Então ela disse que quando eu tiver, eu vou ensinar. Que aí tu tem que eu fico mergulhar. secada, né? Peraí, só um pouquinho. Ainda tenho a minha pergunta. Vou comer a pizza. Alô? Oi, Fabiano. Tudo bem, querido? Não, hoje é Libra o assunto. Não, a gente tá falando... tudo indeciso aqui. Não, mas o pessoal é gente fina. Ó. Alô, Fabiano? Querido. Ô, Fabiano? Ele não é Caiu? Libra. Caiu. Uma pergunta para as nossas convidadas. Fabiano quer saber, junto com o Parque Una e com a Idealiza, com todo mundo lá do Parque Una, papel e caneta na mão. O que fazer para tornar Pelotas mais criativa para os librianos e para todos os signos? Tudo psh. Vamos Tem usar assim, ó, esse potencial libriano pra transformar esse mercado, né? E aí, assim, ó, pensa que são todos os criativos e todos... Vamos pensar todo horóscopo, né? Seja ele qual for. Mas vocês têm uma atitude pra tomar e tem o papel e a caneta na mão pra liberar essa decisão. Em conjunto? Não. Individual? Individual. Tá, perfeito. A libriana quer fazer junto já. Posso fazer em collab? Em collab, a Eu gente chega nunca no resultado pensaria melhor. Eu sou dessa teoria, depois eu falo essa teoria, mas vai. Primeira vez que alguém pergunta isso. A cocriação. Cocriação. Por isso que o Alma Studios é um espaço pra cocriar. Não, eu não crio nada aqui, eu cocrio. Porque eu sou libriana, é óbvio. Eu acredito que investir em iniciativas como o Tinocast, investir nos estudantes, trazer novidades, acreditar e trazer dinheiro para nossa região também, né? Dinheiro. Falta. Dinheiro. Vocês sabem que eu ia dizer assim, trazer mais possibilidade de construção de repertório, sabe?
E aí, mas ao mesmo tempo, eu acho um lugar injusto muitas vezes, sabe? Porque o pelotense tem um péssimo hábito de falar mal da sua cidade, né? De forma geral, assim, né? Valoriza muito o que tá fora. Então é isso, sai daqui pra ver um show, sai daqui. E realmente, assim, às vezes as coisas não estão aqui, mas muito tá. E aí, vocês sabem o que eu sinto falta? De um veículo de comunicação muito forte olhando pra cultura. Então, às vezes tem coisas muito legais acontecendo, né? E aquilo tá mal informado. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo várias vezes eu chego a pensar que eu sou meio bitolada. Todo mundo começa a postar num show que eu não sabia que tinha, né? E aí, sabe assim, onde é que isso tava sendo anunciado? Precisa ter um grande coletivo. Cadê o librianismo ali coletivando tudo? E aí eu sinto muita falta disso, de reunir aquilo que acontece. E talvez, se a gente tivesse uma visão melhor, o dinheiro viria, as pessoas investiriam mais. E aí, a partir do momento que a iniciativa tem resultado, porque aí é isso, param de vir, para de se patrocinar o show, porque o show não tava cheio. Mas mal divulgado não ia estar, né? E aí, como é que a gente faz isso? Então, eu acho que a gente teria mais possibilidade de cultura se as pessoas soubessem, em primeiro lugar, assim, em primeira instância, o que acontece, né? Um grande portal, talvez. Que todos bebessem da mesma fonte, né? Que sempre está lá. Que durante muito tempo foi o Diário Popular aqui em Pelotas, né? A gente tem o Artsy agora, né? Cara, eu tô com ele aberto aqui, ó. Ele é o meu guia semanal do o nome do Henrique, que já veio aqui. Porque às vezes a gente tá tão preocupado em criar novas iniciativas, ao invés de repente, investir nas iniciativas que já existem, potencializar elas, né? Eu e a Débora, hoje, pela manhã, estávamos em reunião e estamos fazendo um projeto junto ao Sebrae. E é um projeto muito legal, que tinha que ser feito em todas as regiões, todas. E a gente vai fazer lá no Cassino. A gente começou com esse projeto lá no Cassino, que é para valorizar a gastronomia local. Isso foi muito legal, muito, 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 assim, ó. Através da Jussara, através também do Álvaro, que está trabalhando com a economia azul dentro do Sebrae, que é uma pessoa que ficou em Porto Alegre muito tempo, agora está aqui em Pelotas atuando dentro da economia azul, que é essa economia que é dos mares, né? E o Sebrae tá com um projeto muito legal isso. E uma das coisas que a gente conversou é que há um tempo atrás foi feito um projeto muito legal pela Unicinos para toda a economia da região sul do extremo sul, né? E dividiu em alguns setores. De toda a Costa Doce, né? Toda a Costa Doce, que aí dividiu em 4 territórios. Pelotas Criativa, que agora é Serra dos Pelotas Criativa, Costa do Mar, mais 2. Eu não me recordo dos 4. Enfim. Mas dentro desse estudo, tá tudo ali. Tá tudo ali. E uma das coisas que a gente conversou hoje de manhã é: por que todos não bebem da mesma fonte? Por que todos não partem desse conceito aqui, seja órgãos públicos, seja iniciativa privada, seja a própria população, né? Ter esse entendimento que nas escolas, a gente fez uma pesquisa e a gente vai começar a trabalhar nas escolas públicas e estaduais, enfim, privadas. Acho que quando a gente parte do mesmo ponto, da história do Brasil, todos partem do mesmo ponto. Então, se a gente conseguir sempre trabalhar com o mesmo ponto de atualidades, eu acho que é um primeiro passo. O segundo passo, beber da mesma fonte. Tipo, o Portal Artsy hoje hoje que é a nossa gravação, tem 16 mil seguidores. São 16 mil seguidores de pessoas que são da nossa faixa etária. Mas tem 350 mil habitantes na cidade. E é nada, né? Entendeu? E eu concordo muito, assim, tipo, se a gente tivesse algo mais centralizado e que a gente conseguisse mostrar que ali é um lugar de beber da fonte, seria... Eu concordo. Eu vi muito isso na questão das enchentes, que foi muito legal. Muita gente criou projetos para ajudar, lógico, mas eram muitos, muitos diversos, né? Concorrentes, quase que concorrentes. Tu não sabia pra onde tu doava, não sabia, né? Exato. E aí me veio isso agora, quando tu estava trazendo esse ponto, de que, poxa, vamos unir forças, né? Às vezes a gente tem tanto essa coisa de ser o pai da ideia, quando a gente poderia estar investindo em outras e acreditando junto, né? Indo junto. Sabem que eu lembro, assim, pra complementar,
Eu passei toda a minha infância, todas as minhas férias em São Paulo, porque a minha avó morava em São Paulo. Eu até brinco que a pessoa ia pra casa da avó, sei lá, no interior, comer feijoada. Minha avó era moderna, nos levava pra fazer compras. Cabelos pintados. Em São Paulo, a minha avó era uma loucura, assim. E eu me lembro, lá tinha Veja São Paulo. Então a minha mãe assinava a Veja naquela época, e lá a minha avó recebia a Veja e a Veja São Paulo. E a Veja São Paulo falava sobre a cidade, e um pedaço significativo era a programação. Eu, criança, ficava impressionada com a quantidade de cinema, porque tu podia ver qualquer coisa. Claro, imagina, tava fazendo de Pelotas, passando a infância lá, né? E aí era isso. Já pensaram a quantidade de salas de cinema que tem em São Paulo? E um lugar que reúne todos os filmes que a pessoa podia ver? Então, assim, era uma revista pra falar sobre isso, né? Porque é uma cidade gigantesca. E aí, é isso, eu me lembro de pensar assim, poxa vida, onde é que a gente vê isso em Pelotas, né? Claro, foi o que o Alan disse, tinha o Diário Popular, que tinha um caderno de cultura, que tinha muita coisa legal. Eu trabalhei no Diário Popular, né? Nessa época era o Max Cirne que fazia o caderno de cultura. E já era super, E quando a gente fala em caderno de cultura, era isso. Tu sabia o show que tu ia, né? Porque era isso, desde show até exposição, até... né? Era tudo, era muito legal. Então... E tem essa coisa da fonte ali confiável. Eu lembrei muito do Diário Popular esses dias porque eu queria saber se o centro estava aberto ou não. Onde é que eu descubro essa informação? Sim, o centro não tem um O perfil. negócio tá sempre desatualizado, né? Ninguém atualiza. Eu vou voltar lá pra minha pergunta daquela hora, porque eu tô tentando guardar ela aqui. Fechou, vai. Essa questão de ficar olhando ficar olhando muito para o coletivo, né? Isso leva vocês a olhar demais para os concorrentes? Vocês analisam muito concorrentes de clientes de vocês? Concorrente de clientes? Concorrente de cliente. Ah, sim. Muito. Concorrentes de E clientes, similares. Eu ignoro completamente. A gente analisa bastante, assim. E similares também. Eu tô dizendo pra até entender. uma coisa. Eu tenho horror de saber o que os outros estão fazendo. Eu Mas não é que- preciso. É uma... Mas é que coisa não que uma é só. Eu capricorniana não tenho, me eu falou. não tenho nem paciência. Por isso, e é certo, tá lá dentro do que tu tem que fazer, né? E essa talvez eu seja a minha falta de librianismo. Mas uma coisa que eu escutei da Dani hoje é: quanto mais tu quiser ser aquele concorrente e buscar das fontes daquele concorrente, mais tu vai ser aquele concorrente e menos... Tu vai ser tu. Menos tu vai te Exatamente. diferenciar. Não Mas vai eu conseguir acho que a diferenciar. gente olha Depende da eu acho que é forma por de isso- olhar, né? Por Mas isso é que que eu olho por isso que eu concorrente pergunto. pra gente fazer diferente, né? É que o que eu penso é Mas assim... pra mim me atrapalha. É que tem que ter entendi. muito cuidado com Pra mim, me como atrapalha. passar isso pro cliente. Sim, às vezes pode ficar no teu Eu inconsciente mergulho ali, demais no cliente, entendeu? né? Claro. Mas é que aí Tanto que já me aconteceu na época da agência, eu tive agência de 18 anos, de fazer uma coisa e alguém dizer assim, tá parecido com não sei o que, eu nem vi. Uhum. Entendesse? Mas aquilo era uma coisa da essência do cliente. É que aí é isso. A gente tem que olhar pro que é referência que tu fala até em similares, né? A gente fala muito em procurar referência em mercados que não são aqueles, né? Então, Uhum. assim, tem um supermercado... É legal olhar supermercados, óbvio, né? A gente que atende shopping. Pô, tem 1 milhão de shoppings fazendo coisas legais. Mas quando a Sim. gente consegue referenciar em cima de outros mercados, eu acho que fica ainda mais rico. Então, tu não Uhum. precisa referenciar shopping com shopping, né? E o novo formato do Instagram? 520 por 1080. Horizontal, pois é. Eu vi que pros vídeos tá sendo bastante usado. Ainda não testei, mas quero. Mas vocês viram? aquele compridinho? É um fino assim, ó. É o meu dedo. É quase que um aquilo. carrossel com um vídeo só. Mas aí aquilo não é uma coisa só pra chamar atenção? Não é o pinta a bunda de vermelho? Então. Não é pinta a bunda de vermelho, pinta no pote? Pra que é útil? Agora tem uma questão, né? Quando a gente utiliza... Aí tu vai ter que ser muito criativo pra fazer ser útil uma coisa que é desse tamanho, né? Mas quando a gente utiliza os novos recursos que o Instagram traz, ele nos entrega mais. privilegia, entrega mais. Então, ajuda. A gente vai ver nas próximas semanas aí, ou nos próximos dias, na verdade, nem semanas. E uma coisa que eu gostaria Mas muito que a vamos gente ver. Eu achei voltasse a diferente, filmar estranho. é tudo Aí horizontal. eu achei sendo Quer um dizer, pouco... vocês acham que uma hora a gente vai virar a televisão? Porque, assim, é um inferno pra quem produz conteúdo. Tu quer fazer televisão ou YouTube... Tem E como. ao mesmo tempo tu tem que fazer Reels. Aí tu fica tentando otimizar, né? Vídeo de campanha mesmo, que vai Gente. rodar cinema, né? Aí tu fica limitado.
E aí tu tem que decidir. Aí a gente fica tentando achar umas alternativas, né? Se tu gravar tudo na base da tal, será que tu divide fica... a tela em 3. aí tu amplia, não sei o quê, aumenta o quadro. Não fica bom. Não fica bom. Será que não é não é uma pensado. tentativa de que a gente comece a virar o celular? Os vídeos horizontais? Isso eu fico pensando, mas a margem Mas aí quando que tu tem vira, ele fica grande? é de muita sobra. É Ele um vai- scope ainda de... sobra muito, ainda vai... 1920 é o celular mas deitado. É scope. Qual é a Aumenta proporção? muito, né? Mas ele vira? Se tu virar, ele vira? 2 por 30 e... Pode falar. 21 por 9. Vocês veem shorts na TV? Porque eu já descobri que tem pessoas que ligo veem televisão. shorts do YouTube na Olha, eu não TV. ligo televisão. Eu não olho na TV, mas no computador eu olho. Porque, né, as pessoas assistem YouTube na TV, né? Então, que é um super movimento que as famílias estão fazendo, que inclusive tá repensando o formato da mídia, né? E aí, eu tava num evento, tava no South Summit, inclusive eles estavam falando sobre isso, né? Era o desafio da Globo em como que personaliza anúncio, pensando que as pessoas assistem na TV, né? Porque aí queriam fazer super personalizado, né? Então, assim, o futebol, tu vai fazer o anúncio X, né? Na criança, o Y. Só que o brasileiro assiste Globoplay na TV da sala, né? E aí, eu assisto o YouTube na televisão da sala, porque é isso, tô cozinhando, deixo ali alguma coisa, e aquilo ali fica rodando e eu vou acompanhando, né? E aí, o pessoal da minha equipe tava falando de um movimento das pessoas que vê shorts, que em tese é na vertical, né? Na televisão. Eu fiquei pensando, então fica tudo cortado. Então eu quero um painel de televisão que eu possa virar a minha Vertical. televisão e fazer que nem a gente faz com o celular. E eu não sei se esse não é o futuro. Vocês lembram que as pessoas tinham normalmente na cozinha uma TV pequenininha, né? Quadrada. Era o que eu Quadradinha. ia dizer, Talvez quando a passou, vertical ele vai ser ficou a da achatado. cozinha de início. É. Depois vai mudando. Não, mas eu acho que não. Porque eu acho que a da TV é aquela que tu quer ver um podcast. Por exemplo, eu gosto de escutar, mas se tiver alguma coisa rolando um ruidinho, eu gosto de ir ali dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Tá, e eu não gosto de ligar a TV da sala, porque a gente tem um Caetano em casa, a gente sempre tenta colocar o menos TV possível, então a gente não assiste. Agora ele tá com uma onda de Patrulha Canina, né? Ele sempre tem essa fase, né? Pô, O meu afilhado. chegou ama. muito cedo, velho. Mas é que eu acho que quando passou o wide, que a gente chama, né? Esse mais comprido. Quando passou, a gente assistia. A TV era mais quadrada e perdeu o sinal analógico. A gente ficou muito tempo com uma faixa preta em cima e embaixo, porque a imagem era mais mas é o mais formato, horizontal. Mas né? atrapalha que a essa própria coisa dos stories também, né? Hoje, cada vez mais a gente usa os stories e usa menos o feed. Aí, a gente vai reunir pessoas pra tirar foto. Aí foto da família no almoço de família lá dos Barros, né? Aí é um monte de gente que vai ficar o quê? Não vai ficar empilhada. As pessoas não vão ficar empilhadas. As Eu pessoas não vou tiro ficar nenhuma foto no uma horizontal. ao lado da outra. Eu tiro né? todas na vertical também. Não, então, Não a tiro. gente Eu também. tiro. Mas aí o que tu faz, né? Como é que tu Que bom, faz amiga. pra colocar aquele monte de gente? Tu empilha as pessoas. né? Embola aí! Aí, né, eu que sou a mais baixa, sempre fico agachada, porque eu nunca caibo atrás. É time né? de futebol, é time de Time E de não futebol. cabe na foto, E velho. não fica bom. Aí eu fico E aí pensando, é dá aquela vontade de ideia fazer. de vamos fazer em diagonal. E isso fica pior. Mas parece Aí- que a foto vai cair, assim. Será Aí, que então- daqui a algumas décadas a gente vai olhar as fotos de todo mundo empilhadinho e vai achar graça? Por que eles faziam isso? Vai ter alguma Por outra que o coisa, formato claro. era esse? Por né? que faziam assim? E outra, como é que resolvia isso? Se a gente usasse o celular no horizontal, mas aí beleza. O BlackBerry era, né? O BlackBerry abria por baixo e a tela era É? assim, né? Não lembro. era? É, porque era o formato Não que lembro. existia, era formato de TV. A gente né? abria assim o Foi o teclado. primeiro que teve. Ah, é verdade. Lembram? É. É verdade. Librianos usam inteligência artificial ou não? O dia inteiro. Eu uso muito também. Muito pra tudo. Inclusive, fiz um curso específico pra entender de fotos e vídeos com IA. Adorei. É? Gostei Olha, muito. que curso foi esse? Human Academy. Ah, Recomendo. É? Legal, vale a pena? Tá aqui no link, ó. Se vocês quiserem ver. O Bob é editor. Não, tô brincando. Eu tô beirando virar preguiçosa já, assim. Eu já tô naquele nível do uso de IA que eu fico pensando se eu tô poupando meu cérebro demais. Sabe quando a gente já... Tá gastando. Tá gastando. Não quero gastar ele Tipo, com Vocês isso. acham que o cérebro é, gasta assim, mesmo? Preguiça de... Vocês acham que o cérebro gasta? Não. Não, acho que não. Não. Não sei, nunca parei pra pensar. Fiquei com medo Eu tenho agora. cansaço. Pra não mim, é que quanto mais gasta. usa. É que nem músculo. É um músculo, né? Quanto mais tu usa, mais tem. Eu tenho a teoria de limpar o HD, né? A gente Não, mas assim, limpa ó, um vamos lá. pouquinho. Pensa do músculo, tá? Se tu faz muito exercício Vai, de repetição e pra ficar maromba,
ele vai ficar de um jeito, mas aí tu vai perder mobilidade. Aí se tu é muito móvel lá do yoga, tu não tem tanta força que nem tem um... Como é que Aí tu faz que nem fisiculturista? eu, faz 4 vezes É. musculação e 3 dança. Mas aí... Puxa de um lado, alonga do outro. Tu tá lá, é o equilíbrio. Aí, mas tuas filhas têm 15 anos, elas ficam sozinhas em casa. Aí é sacanagem, Faz né? pilates que faz os dois ao mesmo tempo. Eu faço... Não. Força e alongamento. Não Ma- vem com essa. Ou. É. Não, Ah, pronto. Não, Tu tá muito cartesiano. não, tem coisas e coisas, eu acho. Tá, mas aqui no nosso Tino é EIO, porque eu tô dizendo, tá? E a gente usa também a inteligência artificial. E ela faz pergunta para as nossas convidadas. Então se preparem que chegou a hora dela. Qual é a maior vantagem de ter um olhar libriano na indústria criativa? Começa? Tô pensando. Acho que tem eu Eu acho. cheguei aqui sabendo, mas agora eu tô em dúvida. Eu vou voltar. Eu vou voltar pra capacidade de mediação e cocriação. Eu já falei sobre isso antes, mas eu acho que é isso, assim. Acho que tem uma questão da estética, obviamente, mas é que o belo, ele é tão relativo, né? É difícil da gente O discutir que é o isso, belo, né? disse Kant? O que é o belo, né? Mas quando eu falo, eu acho que a capacidade de mediação, ela é muito legal, assim. A capacidade de cocriar, de piramidar. Quantas vezes tu entra numa reunião e daqui a pouco sai uma coisa muito legal, assim. A gente tem esse hábito do coletivo na Volante, que às vezes eu fico pensando, enquanto líder da operação, tem 7 pessoas paradas aqui. Sabe, assim, dá uma angústia. Eu nem vendi essas 7 pessoas. Por que tá com todo mundo aqui, né, em horas de trabalho? Mas tu poupa muito depois, assim, né? E a gente, não sei como é que como é que é a operação, mas a nossa é híbrida, mas é majoritariamente remota. A gente tem muita gente fora da cidade, a gente não quis voltar. E eu acho que a gente funcionou porque a gente se fala muito mesmo. Sabe, a reunião que podia ser um e-mail, ela é uma reunião. Por quê? Porque a gente tem que se ver, né? Inclusive tem uma regra que 15 minutos da reunião de 1 hora, óbvio que as menores não, a gente pode sim falar de outra coisa. A gente tem que saber como que a pessoa tá, o que aconteceu, tá com dor da academia, brigou com o marido, que às vezes rola uns abrir o coração, né? Gente, é isso. Eu acho que é a cocriação mesmo, a mediação mesmo, relacionamento interpessoal, sabe? Concordo. Concordo e tenho responder. dito. Era uma pergunta difícil, né? Pode repetir a pergunta. Só não vou fazer com a mesma voz dela. Qual é a característica libriana? Qual é a maior que... vantagem de ter Vantagem. um olhar libriano? Uhum. Eu me identifico muito com a Débora. O que a gente tá falando mesmo? Mas era Bah, a metade, gente como é que fica era? bolada Metade em casa. distração, metade... Era a frase Metade dela. foco, metade distração. Eu foquei 100% no que tu estava falando, esqueci da pergunta. Aí, ó. A pergunta já antecipou, né? A frase, né, já antecipou. Sim, sim. Eu concordo que essa capacidade de equilibrar as pontas, lidar com as pessoas é realmente ali ponto número 1. Mas vou trazer algo um pouco diferente ali como número 2 da lista, que na 28 eu vejo que o olhar estético ali, como a gente tem uma equipe em que a maior parte são designers, eu vejo que no meu caso, que sou a libriana ali da sala, o olhar estético auxilia muito nos processos, assim. E até comentando, no nosso Por caso isso. em particular, no nosso formato a gente trabalha 100% presencial. Então é raro, assim, o pessoal é livre para fazer 1-2 dias na semana remoto, mas acaba que eles preferem estar ali, então é muito raro a equipe não tá no escritório, e é muito legal eles estarem ali, porque a gente consegue trocar o tempo inteiro, então todo mundo sabe da vida de todo mundo. Inclusive tô me sentindo culpada porque eu não sei os signos deles, mas amanhã perguntarei. Pergunta na entrevista. É. A partir de Pois agora. é. Não Inclusive, pode, tá não Taurinos- pode. Pode. É, depois Taurinos faz uma trabalham muito denúncia e Eu vou chega dizer, a Marina mandou pergunta. Ah, pisciana. Sabe que isso... Débora, eu disse assim, a Flávia até riu de mim assim, velho, essa é minha vida da estética o tempo inteiro. Porque assim, ó, uma das coisas que eu digo aqui, hoje a gente tem 4 pessoas, 3, 4 agora e vai ficar 5. A gente tá aumentando a nossa operação, a gente tá... Olha Tá lá, bombando? que delícia. Estamos crescendo, estamos virando gente grande. Mas o lance que eu digo pro pessoal é assim, ó.
Técnica, a gente vai aprender. Então, eu vou ensinar o que eu sei pra vocês. Então, a gente vai aprender junto. Agora, o olhar de onde está o erro é o que a gente tem que sempre fazer. Porque eu já disse assim, ó, reparem nos detalhes. E quando eu digo reparem nos detalhes, cada um vai reparar no seu detalhe. Só que eu digo, encontre o erro. Quando a gente encontra o erro, a gente começa a reparar nos detalhes. E aí entra a questão estética, que é um cabo passado por trás da perna para não aparecer o cabo na cena. É o copo virado com a marca do patrocinador para tal câmera. Pequenos detalhes, o saco fio, de areia. o saco de areia que não pode ser colorido, senão vai chamar atenção, então bota um preto se ele vai aparecer, né? Então, isso é uma coisa libriana, só pode. Não tem Tem como. um exercício que eu gosto de pedir pra equipe fazer, que é o seguinte. Olhei algo e gostei. Tentar entender por que tu gostou. Tu gostou da composição? Gostou dos pesos das fontes? Gostou da frase? Gostou do CTA? Por que tu gostou daquilo? Então é um exercício que eu gosto muito de trazer pro nosso dia a dia ali. Até pra nosso olho tá treinado, né? É, como mandar referência pra um arquiteto, né? Ou tu diz o que tu gostou, ou ele faz uma coisa, mas tava na tua referência, mas eu nem vi que a parede era dessa cor, Tem que entendeu? dizer o que Botei não a cor gosta. da parede que tu me mandou, eu não vi que cor era a parede, eu tava olhando pra cadeirinha que tava ali na frente. Disso aqui, o que não... Eu acredito não é. no que não gosta também. Quando eu fiz minha casa, fiz o projeto de interiores. Claro, imagina, a gente viveu... Eu tenho um problema com essa pauta porque eu não sou designer, né? E eu sou jornalista. E eu nunca estudei, tudo que eu sei sobre olhar uma coisa e não gostar é instintivo. Tanto que eu discuto, assim, eu digo, gente, eu não sei disso. Eu assumo, né, que podem me dizer, Marina, olha, porque é óbvio que a gente treina o olho. Eu trabalho em agência há 15 anos, é óbvio que, né? Mas eu não sei dizer e eu escolho que tem especialistas, né? Mas eu vivi isso do projeto de branding, então eu vendo, entrego e ok, né? E graças a Deus sai muito branding lá e tem saído coisa muito legal. Hoje saiu inclusive, naming e branding, coloquei no meu Instagram. Mas enfim, quando eu fiz o processo da arquiteta da minha casa, como a gente vive branding, acho que é o principal, né? Sim. O que é mais desafiador, assim, né? Porque cai muito no gosto pessoal de quem tá. Então, assim, é melhor cor e tal, não sei o quê. Mas a pessoa não gostou, afim, não vai ter a marca que não gostou, né? Ninguém vai enfiar a goela abaixo do dono da empresa, que é a melhor estratégia. Até aquela marca vai tentar achar uma coisa que funcione, né? Sim. Na minha casa, eu me lembro de a gente sair, entrar dentro de uns condomínios, né? E dizer, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu tinha 1000 pastas no Pinterest de todos, que obviamente foi o meu jeito de ir mostrando pra ela. E teve um momento que eu disse pra ela assim, eu vou te dizer tudo que eu não gosto, né? Eu não quero. E aí eu acho que foi a melhor referência pra ela, porque tu já arranca no Don'ts, né? Do processo. O meu formulário pra criação de marca tem isso. Coisas que tu gosta e coisas que tu não gosta. Tem que Alguma coisa dizer, específica que tu queira. É. Porque é isso, daqui a pouco o cara tem uma marca e tu faz vermelho e o cara é gremista, entendeu? Isso é o mais E vamos clássico. Isso é tricolor, o vai mais tricolor clássico. gaúcho. Então tu tem que vamos! saber. Todo Tem que mundo já saber. passou por isso, né? O time de futebol é uma... Mas chegamos no... Meninas, quero agradecer vocês. Que rápido! Passou voando. Muito obrigado pelas trocas que nós tivemos e por saber um pouquinho da rotina de vocês, porque eu não estou só nesse mundo. Não. Me sinto acolhido cada vez mais agora. Obrigado pela disposição, pela participação de vocês e só sucesso pra vocês. Foi demais. Pra todos nós. Muito obrigada. pra Estou gente. inspirada com este olhar libriano. Vou exercitar o meu lado libriano. Esse foi o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas e região. E até a próxima com muito mais TinoCast. Até a próxima quarta. Até a próxima quarta. Tchau.